Então, é uma ferramenta que vai abençoar muita gente, graças a Deus por isso, né? Então, queridos, aqui estamos para iniciar a nossa última parte, a parte número 6 da nossa série Prosperidade Bíblica. Vamos ter mais alguém aqui que vai entrar, deixar aqui. Muito bem. Então, essa é a parte 6, né? A última parte da Prosperidade Bíblica, série Prosperidade Bíblica, e nós estamos com a disciplina da gratidão. Quero parabenizar quem começou desde o princípio, foram total de 6 semanas, né? Porque cada uma disciplina que nós colocamos dentro desse contexto da prosperidade bíblica formou o acróstico chamado Sacred, em inglês, que significa sagrado em português. Começando a primeira parte, que foi silêncio, a disciplina do silêncio, depois a disciplina da afirmação, depois a disciplina da captura, depois a disciplina da reflexão, depois a disciplina do exercício, que foi na semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a disciplina da declaração de gratidão, ou seja, a disciplina da gratidão, nós vamos trabalhar com ela a partir de agora. E para começar, vamos ler o Salmo de número 92, versículos 1 e 2, que está na assim, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Parando para lembrar aos queridos e amados irmãos que toda esta série ela está voltada no contexto do uso das primeiras horas do dia, que é pela manhã, logo cedo, né? Então, essa disciplina da gratidão também é neste enfoque. Olha só que o próprio Salmo diz assim, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Assim que a gente vai estar prosperando espiritualmente, ganhando graça da parte de Deus, e isso vai se consolidando em nossos próprios corações. Muito bem. Agora eu vou pedir a participação de vocês. Comecem, por gentileza, aí. Quem quer iniciar fazendo a leitura, vamos começar a partir de agora. Declare gratidão. As Escrituras nos ensinam que a ação de graças é uma forma de adoração, uma oferta alegre que flui de um coração voluntário, não uma obrigação fria ou mecânica. No entanto, muitos ignoram essas verdades. Às vezes, por ignorância ou decepção, as pessoas permitem que a ingratidão crie raízes. Não percebem que a gratidão é frequentemente a chave que destrava as bênçãos que tanto procuram. Mesmo nos momentos difíceis, um coração agradecido pode se elevar acima da miséria ao reconhecer a bondade de Deus em todas as circunstâncias. A gratidão não ignora a dor, ela proclama a fé. Proclama a fé. Muito bem, obrigado, Leidiane, pela leitura. Segue aí mais um, se quiser continuar lendo, por favor. Há muito mais em agradecer a Deus do que muitas vezes imaginamos. A ação de graças não é apenas um gesto educado ou uma tradição sazonal. É um poderoso ato espiritual. Quando agradecemos a Deus pelo que Ele fez e pelo que está fazendo, nossa gratidão o agrada, traz paz ao nosso coração e abre portas para a intervenção sobrenaturais. Muito bem. Com aquilo que a gente já começou a tratar esse sobre assunto, alguém tem alguma dúvida de que a gratidão é um ato de fé que nós temos, não somente apenas uma boa educação
que a gente adquiriu. Às vezes a gente adquiriu essa educação, às vezes a gente não adquiriu, né? Porque isso é uma capacidade adquirida. Ou seja, depende da educação, da cultura que nós recebemos, dos pais que tivemos, dos tutores que nos envolveram. Quantas pessoas podem ter nos ensinado a simplesmente ter o ato de agradecimento como uma boa educação. Só que pouco foi ensinado, né, a não ser nos lares cristãos, né, desde criança. Por exemplo, quem nasceu em lar cristão sabe dizer que às vezes se sentavam antes do jantar, do café da manhã como família, juntos, ou no almoço, para poder agradecer a Deus pelo alimento, pela provisão, por tudo aquilo que Deus faz. Essa atitude ela é muito boa, e a gente percebe que ao longo do tempo ela tem sido desprezada, ela tem sido ignorada, e a gente não consegue entender muitas vezes como nós estamos criando raízes de ingratidão. Então, a gente consegue perceber que a porta que destranca as intervenções sobrenaturais, pelo que nós já começamos a ler, trata-se da gratidão. Nós devemos voltar a esta prática de declarar gratidão. Por isso que é muito importante a gente, né, estar, vamos dizer, desenvolvendo esta boa prática, mas, sobretudo, o bom hábito. Não é só uma prática de vez em quando, ocasionalmente. O coração ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo transformado à medida que nós vamos nos tornando gratos, ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma ênfase nisso, acrescentar, talvez até dar um testemunho a esse respeito? Fique à vontade. Se quiser só levantar a mão, senão a gente prossegue. Muito bem, segue o slide. Se quiser continuar lendo, Ligiane, fica à vontade. Se quiser deixar para alguém, qual é a próxima pessoa, por favor, já pode ler. A Bíblia nos mostra claramente que a ação de graças está diretamente ligada aos milagres. Quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro, ele primeiro levantou os olhos e agradeceu ao Pai por tê-lo ouvido, antes da ressurreição acontecer. Diante de milagres, diante de milhares de pessoas com fome e apenas alguns pães e peixes, Jesus deu graças e então a multiplicação aconteceu. Repentinamente, o milagre veio após a ação de graças. Pois é, então a gente consegue perceber, no mínimo da palavra, né, como a partir do momento que se agradece, né, abre agora vamos dizer, um portal eterno, né, onde a graça de Deus flui para nós. Os milagres ocorrem porque Deus está sendo glorificado. Muita gente acha que glorificar a Deus é só dizer glória a Deus, aleluia, algumas coisas assim. Mas não somente isso, porque nós vamos ver em alguns versículos que falam que, por exemplo, quando Jesus curou os leprosos, só um dentre os 10 voltou para agradecer. E Jesus falou, só um retornou para dar glória a Deus. Então, agradecer é dar glória a Deus. Então, essa é uma forma de glorificação, é uma forma de adoração, é um formato que Deus espera que tenha no nosso coração, um coração aberto, satisfatório para poder trazer e levantar para o Senhor em gratidão, ao invés de reclamações. Porque o que acontece é que hoje em dia nós estamos mais habituados a transformar aquilo que falta em reclamações, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, seja no trabalho, aonde quer que seja em casa, às vezes até no próprio pensamento, às vezes a gente não consegue discernir que nós estamos passando por alguma experiência, uma transformação, uma moldagem no modelo de Cristo. E para passarmos, evidentemente que Deus vai permitir as provações, né?
de forma que quando a gente puder retirar, né, dos limões que se nos oferece na vida, a gente consegue fazer uma boa limonada, acrescenta né, não bota o açúcar, né, porque açúcar não é coisa muito boa, não, aí acho que algumas pessoas podem até botar um coração aí por essa palavra, porque realmente, né, ou um mel para adoçar, né, porque é mais natural e tem seus valores aí, mas a nossa vida precisa ser mais doce na presença do Senhor. E mais doce significa quando, às vezes, a gente está muito agre. Por quê? Porque a gente viu e a gente absorveu a situação do mundo, o caos que está vivendo. E nós não precisamos disso. É por isso que essa prosperidade começa primeiro espiritualmente, depois emocionalmente e depois materialmente. Então, ela começa de dentro para fora. E nada melhor do que um coração desejoso de levantar ao Senhor um agradecimento honesto, sincero. Isso é o verdadeiro louvor. Muito bem. Segue a leitura. A gratidão não é um gesto pequeno, é um catalisador espiritual. Um coração que agradece a Deus torna-se um coração preparado para milagres. Uma vida cheia de louvor torna-se uma vida que espera Deus agir de maneira extraordinária. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmos 50, 23. Aparentemente, quando a gente vê esse texto aí, parece que Deus está falando de uma terceira pessoa, mas é o próprio Deus, está na pessoa do salmista, porque quando ele começa a adorar e louvar a Deus, Deus começa a responder para o seu coração e ele se torna voz profética. Então, ele toma, muitas vezes a gente pode perceber que o próprio, principalmente com Davi, né, tem alguns outros autores também de Salmos que a gente percebe que quando ele começa a exaltar e louvar a Deus, Deus se posiciona e ele mesmo já recebe aquilo e traz a palavra. Ele começa dizendo do Senhor e daqui a pouco o verbo toma na pessoa do pronome pessoal, do caso reto, que seria a primeira pessoa do singular, que é eu ou meu, no sentido como se fosse Deus utilizando aquela pessoa para falar. Olha só, se você notou aí, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Mais uma vez, meus caminhos, honra-me, me oferece, mostrarei a salvação de Deus. Parece que Deus está falando de uma terceira pessoa, não. Ele está mostrando aquilo de quem você espera, né? Do alto, daquele que tem o potencial de resolver toda e qualquer situação, porque ele sempre será o nosso Salvador, e não somente Salvador de almas, Salvador de circunstâncias, Salvador de situações, Salvador de uma forma em geral. Mas tudo começa com aquele que oferece sacrifício de louvor ou gratidão. Segue adiante. Quando dizemos Feliz Dia de Ação de Graças, em ocasiões especiais, estamos declarando mais do que uma saudação festiva. Estamos proclamando alegria, abundância e propósito divino sobre a vida daqueles que precisam experimentar esperança. A ação de graças não é apenas uma celebração terrena, é um investimento eterno com retornos abundantes e garantidos. Quando damos graças a Deus em nosso particular, estamos proclamando da mesma forma alegria, abundância e propósito divino sobre nossas vidas. Muito bem. Veja só. Salmo 107, versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Às vezes a gente percebe que o salmista ele está tentando transmitir isso para a maior
quantidade de pessoas possíveis, porque quando ele escreveu, não somente ele escreveu para esboçar o seu sentimento e colocar aquilo ali registrado, mas ele o fez também porque muitos dos salmos eram preces e muitos dos salmos eram hinos para serem cantados, né? E a gente entende, por exemplo, pela palavra chamada psalmoi, que seria música ou salmos para serem acompanhados com instrumentos de corda. E naquela época, o instrumento de corda que Davi tocava era uma harpa ou uma lira. Então, era a expressão e a música. E ele colocava, o que eu vou tocar? Vou fazer uma coisa para poder agradar o povo? Não, ele fazia sempre para agradar a Deus. Então, ele educava o povo para agradar a Deus, dizendo sempre isso: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ou seja, é como se a gente estivesse buscando razão para dar graças a Deus. Queridos, quando a gente estiver em uma situação de buscar razão para dar graças a Deus, significa que a nossa ingratidão já tomou conta. Então, é necessário a gente investigar a nossa própria vida para poder saber se somos gratos, se já estamos vivendo essa gratidão. Porque Deus espera e aguarda que o nosso coração esteja grato. E o detalhe é, não grato pelas coisas boas, que até isso temos dificuldade muitas vezes de dizer, ó Deus, obrigado, porque eu fiz uma boa viagem. Obrigado, Senhor, porque eu pude comprar hoje os alimentos no supermercado. Graças te dou pela provisão, graças te dou, Senhor, por coisas boas. Mas veja só, e às vezes a gente não faz. Agora, quanto mais agradecer a Deus pelo aquilo que não é bom. Isso é um desafio. Mas é esse desafio que Deus está aguardando em nós, essa predisposição de a gente poder levantar ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado pelo bem e pelo mal. Se a gente for analisar, Jó fez isso logo no primeiro capítulo, quando ele viu todas as notícias sendo trazida para ele ao mesmo tempo de grande catástrofe de tudo que ocorreu. Perca do gado, perca do negócio, perca dos filhos, tudo veio de uma certa vez. E antes de terminar o primeiro capítulo, ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja Deus. Então, aí a Bíblia fala e registra assim: nem assim Jó pecou com a sua boca. E nesse caso, pecar com a boca seria assim, veja bem, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a omissão, o fato de não ter falado também, é registrado como pecado. Então, é necessário a gente poder entender, queridos, que nós precisamos ser mais expressivos. E não estou falando só da questão daquilo que vai sair no nosso lábio e ser manifestado pela nossa boca, audível aos ouvidos das pessoas, talvez visível em um ato, que a gente vai fazer um ato de louvor e de adoração, mas ações de graças é diferente de dar graças. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Aqui fala de algo que nós estamos falando, né? Mas ações de graças e o declarar gratidão encompassa não somente o dar graças, mas também ações de graças. Nós vamos ver mais adiante o que é isso aí. Quem quiser seguir a leitura, vamos mais adiante. Após fazer tudo o que foi aqui exposto, feche com sentimento e ações de gratidão. Agradeça a Deus pelo que você tem e agradeça a Deus pelo que está a caminho. Agradeça a Deus por quem você está se tornando. Não uma gratidão falsa ou forçada. Verdadeira gratidão, profunda gratidão. O tipo de gratidão que vai transformar completamente o seu ser. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em outras palavras, dai graças a Deus por todas as circunstâncias, não somente por aquilo que é bom. Amém. Obrigado, Elvis. Olha só,
Hebreus 12, 28, o que é que diz aí? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus 12, 28. Exatamente. Se nós recebemos um reino que é inabalável, você consegue entender isso? Receber o reino não por exemplo, se infiltrar em uma igreja, adentrar a ela pelos meios sociais que lhe permite, legais e jurídicos, através de membresia e outras coisas mais. Estar na igreja e participar dela é um privilégio que todos nós temos de sermos recebidos pelo Senhor. Então, veja só, uma certa feita, já vi um detalhe, uma entrevista de uma pessoa, e diz assim, engraçado, que evangelho é esse que pede para a gente aceitar Jesus? Não, é ele que precisa me aceitar. Eu tenho que aceitar Jesus, isso é absurdo. Eu que peço para ele me aceitar, porque eu sou pecador. Então, se a gente se dá a escolha de escolher Jesus, é uma grande prova que todos nós estamos em uma perdição plena. Então, o reino inabalável é além daquilo que a gente tem um contexto de igreja formado, com todas as coisas que ela pode, né, se beneficiar como estrutura, mas reino inabalável significa que nós estamos vivendo a vontade de Deus plenamente em nossas vidas. E aí diz o texto, sejamos agradecidos, né? E assim adoremos a Deus. Olha aí que forma também de dizer que a adoração é agradecimento de modo aceitável, com reverência e temor. Então, o agradecimento é uma adoração aceitável ao Senhor. Quando fazemos isso com reverência e temor, ou seja, com consideração, com respeito, com entendimento, aí estamos exercitando todo o temor do Senhor, né? Então, vamos seguindo aí a leitura. A gratidão não significa negar a realidade que você está vivendo, mas sim de mudar o foco. Quando você se concentra no que tem, você cria mais. Quando você se concentra no que lhe falta, você cria mais escassez. A gratidão é a sua maior vantagem. Ela te centra, te dá estabilidade. Isso te mostra que você não está começando do zero. Deus é a fonte da abundância. Você está partindo da abundância e quando começa a se sentir completo, o mundo não consegue fazer você se sentir insignificante. Então agradeça a Deus em voz alta e com sentimento de gratidão. Amém. Glória a Deus por essa reflexão aqui. Romanos 1, 21, que diz aí? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O que Paulo, escrevendo Romanos, está falando aí é exatamente a situação e a condição de muitas pessoas distantes de Deus. O coração ficou fútil, obscurecido, cheio de insensatez, na maioria das vezes cheio de tolices, né? E, claro, render graças é como se fosse uma religiosidade ou uma desculpa qualquer para não se fazer, né? E diz, tendo conhecido a Deus, não glorificar a Deus. O que eu vejo isso daí é como se fosse uma espécie de dar as costas para o Senhor. O Deus nos ensina a termos um relacionamento familiar. Jesus foi aquele que fez toda a diferença entre os profetas que falavam em nome de Deus e a respeito de Deus. Mas Jesus foi o único que trouxe para nós uma proximidade de Deus como Pai. No Velho Testamento, nós sabemos das histórias, dos nomes, a gente pode entender que Deus, cada expressão, cada conquista,
dava-se um nome para Deus e a sua conquista. Por exemplo, Jeová Nissi, Deus era a nossa bandeira. Jeová Shalom, Deus da paz. Jeová Rafa, o Deus que cura. Né? E aí vai El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Sekenu Yahvé, Deus da justiça, que é a nossa justiça. Só que Jesus, quando ele começou no ministério dele, algumas pessoas perguntaram, Senhor, nos ensina a orar, porque entendeu que ele tinha uma intimidade com Deus, alguma coisa que acontecia, que ele podia pedir ao Pai, e o Pai fazia. Jesus ensina simplesmente a oração do Pai Nosso. E o sentido revolucionário dessa palavra é que ele não começa a oração dizendo assim, meu Deus, grandioso Deus, soberano Deus, Deus distante, Deus do infinito. Não, ele chamou para próximo, meu Pai. Mas ele ainda fez uma coisa mais interessante, ele abriu esse relacionamento para quem estivesse participando dele, disse, Pai Nosso. E faz a gente criar uma intimidade e aproximação. Aí a gente reconhece Deus, mas a nossa gratidão ainda não foi manifestada. Isso é claro, isso é bem retórico, o que eu vou acabar de falar, mas, queridos, a gratidão ela precisa ser mais expressiva, ser mais demonstrada. Nós não temos que ficar cobrando esse tipo de coisa de ninguém. Nós temos que deixar a ficha cair em nossos corações de forma que sejamos naturalmente gratos. Ou se permitindo o entendimento da gratidão, para que vivamos isso. Né? Por exemplo, às vezes é com dificuldade que algumas pessoas vêm ao culto para adorar o Senhor. Talvez alguns tenham posicionamento, eu vou assistir um trabalho, não. Culto não se assiste, culto se presta. Nós temos que ir para a igreja para prestar cultos ao Senhor. E nós vamos lá para participar em cheio de todas as coisas. Nós doamos ao Senhor nosso tempo, os nossos recursos, que Ele nos deu talento para que a gente pudesse, a inteligência, o esforço, a batalha, para poder conseguir obter tudo. E às vezes, com dificuldade, fazemos algum tipo de campanha na igreja. O que isso nos mostra que o nível de gratidão nosso está muito baixo. Então, Deus está aguardando a nossa conversão. De fato, com o coração desejoso, aberto, porque as janelas dos céus elas abrem à medida em que nós reconhecemos Deus como Ele é e aquilo que Ele tem feito por nós. Então, infelizmente, nós estamos obscurecidos. O que Paulo falou de outros pode se aplicar a cada um de nós e ninguém se sinta ofendido com essa palavra, porque eu não estou falando diretamente ou indiretamente para quem quer que seja, mas é necessário o entendimento e o ensinamento dela para que a gente se investigue e se policie ao ponto da gente poder dizer, eu estou de fato servindo ao Senhor e estar contente de estar fazendo isso. Né? Já pensou quando a gente dizia assim, vamos para a igreja, não quero ir, não, esperneia, não vou. Tem pessoas que fazem essa adulação, mas olha o que a gente vê nos escritos da Bíblia, dos homens que ganharam a graça e que venceram. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Nosso coração, nossos pés estão dentro das vossas portas, ó Jerusalém. E isso eles saíam, faziam uma caravana, porque quando ele falava de a casa do Senhor, era um único templo para um país inteiro, e eles saíam diversos caminhos com caravanas, com animais, para prestar culto naquele lugar, naquele templo. E eles iam com o coração assim, desejosos, 3 vezes por ano, porque Deus havia determinado que comparecesse à minha presença 3 vezes ao ano. Então, hoje, nós não somos que nem os judeus daquele período que estavam nessa jornada, né? Mas hoje nós temos a facilidade de estar na presença do Senhor até dentro de casa pelos meios virtuais que nós temos, né? E nós devemos estar gratos a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos continuar aí. Queridos,
Segue a leitura. Celebre a sua gratidão com ofertas a Deus, para que isso possa ser testemunhado pelos anjos do céu e registrado no livro da vida. Romanos 11:35 diz: Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Dê suas primeiras horas do dia para o Senhor. Apresente as primícias da sua renda àquele que faz multiplicar o seu tesouro. Então, nós temos aí um texto de Romanos, capítulo 11, 35, Paulo nos ensinando a sermos gratos ao Senhor e nos ensinando a quem, de fato, deve receber todo a nossa gratidão. Ele diz, quem lhe deu primeiro a ele? Ou seja, para que depois recebeu. Ele mostra esse texto, e esse texto é reflexão de um dos livros de sabedoria e poética que Paulo capturou tanto em Provérbios como também em Salmos, e ele replica isso daí, mostrando o quanto que Deus aguarda de cada um de nós um coração voluntariamente desejoso de estar na presença dele, de ser grato de fato, né? Então, veja só aí o detalhe, Romanos 11, 35. Segue adiante. Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e o bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o amor leal é eterno, e seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 100, do 1 ao 5. Muito bem. Aí, nesse salmo, ele sintetiza todas as formas, né, de agradecimento ao Senhor. Tem o dar graças, bendizer o seu nome, cantar louvores e ações de graça. Ações é agir com gratidão. Agir com gratidão é aqui, em salmos que são muito claros, eu não coloquei aqui, que ele fala assim, deve trazer, apresentei as ofertas ao Senhor. E é o detalhe, nós vemos tudo isso, por exemplo, inclusive no próprio livro de Malaquias, que nos ensina, né, trazer todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. A palavra do profeta diz o Senhor mesmo que determinou assim, desta forma. Assim, queridos, que a nossa gratidão ela precisa ser completa, ela não pode ser simplesmente da boca para fora. Ela precisa estar no envolvimento pleno. O que Deus pede é que nós amemos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Então, é todo ser pleno. Tudo isso aqui louve ao Senhor, né? E nós aprendemos ali com a própria palavra de Jesus que dar graças também significa glorificar a Deus. Aprendemos também a adorar o Senhor. E também essa parte precisa ser uma participação da nossa própria vida. Muito bem, segue leitura. Eu posso ler, pastor. Disciplina de ação de graças. Agradeça a Deus pela sua saúde, sua família, pelas oportunidades que surgirão, não do nada, mas da fé que te faz agir coerentemente com as Escrituras Sagradas. Agradeça a Deus pela abundância fluindo através de você e por te tornar um vaso de bênçãos. Isso pode tomar 2 minutos do seu tempo, porém irá mudar plenamente o seu humor e você sentirá a graça de Deus fluindo abundantemente através de você. Isso vai mudar completamente o seu dia e o seu futuro se você mantiver esta prática constante. Amém. Obrigado, Robson, aí, por essa leitura. Então, aqui agora, mediante o que a gente já leu, e nós já conseguimos perceber, nós temos ainda
4 slides mais para poder a gente terminar. Eu quero aproveitar a oportunidade para abrir qual a experiência que você gostaria de compartilhar agora, uma curiosidade, um entendimento, talvez um testemunho. Por favor, participação de vocês. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Eu tenho um testemunho, na verdade, o testemunho não é meu, mas enquanto nós estamos estudando aqui sobre gratidão, eu lembrei de uma coisa que aconteceu recentemente com uma pessoa da minha família. Essa pessoa estava com grande dificuldade financeira e foi demitida do emprego e estava tentando um empréstimo no banco e tentou em não sei quantas vezes, tipo, tentou com pessoas da família, que o banco ajudasse, de várias formas, eu não sei exatamente quantas vezes que tentou esse empréstimo e o banco não estava liberando empréstimo, e a pessoa desempregada, e aí uma vez eu fui conversar com ela e o que ela me falou, o que ela conversou comigo me deixou assim tocada, porque eu não a vi reclamando. Ela falou assim: realmente está muito difícil, mas eu dou graças a Deus por tudo. O Senhor tem sido fiel, tem cuidado de mim e eu sei que Ele vai abrir as portas. Aí eu falei: nossa, amém, verdade. E passou algumas semanas, aí ela falou assim: gente, glória a Deus, fui chamada, estou empregada e consegui dar andamento no empréstimo que ela estava fazendo, queria construir um local para aluguéis, para ela ter aposentadoria no futuro. Ela falou assim: graças a Deus consegui o empréstimo vai sair do banco, graças a Deus, meu emprego saiu, Deus seja louvado, eu sabia que o Senhor ia mover e tal. Então, realmente, e, e foi isso, foi o que você falou lá nos primeiros slides, né, que foi um ato de fé, a gratidão dela, e também muitas vezes um ato sacrificial, porque não é fácil você tá numa situação bem difícil e as pessoas ao seu redor não tem como te ajudar tanto, e ela ainda assim adorando ao Senhor e agradecendo. Então, só lembrando que isso acontece realmente, o Senhor tá abençoando e cuidando, e que a gente tem que estar agradecendo mesmo quando as coisas estão difíceis e complicadas. Perfeito. Que bênção, graças a Deus. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Pastor, Ó, vai, Liz. minha amiga Claudete quer falar, gente. Fale, Não, amiga. o meu não é. O meu é assim, ó, acho que é dúvida, né? É uma dúvida, isso sim. Quando você falou assim, ó, Jó, mesmo em meia, ele agradeceu as coisas difíceis que ia acontecer, né? E as boas, as ruins e as boas. Então, assim, surgiu uma dúvida assim, ó, quando a gente ora, porque eu só, então eu tô orando errado, porque eu oro, Senhor, repreende tudo de mal, tudo de ruim, tudo de mal, né, que vai acontecer. Como que é isso, então? Eu tenho que agradecer ao invés de repreender? Então eu tô orando errado, é isso. Me corrige, por favor, um help. Querida, foi boa a sua pergunta, e essa pergunta vai começar a ser respondida a partir da semana que vem, que é a nossa próxima série, que vai falar sobre a questão de oração. Orações que não são respondidas, e por que não são respondidas? Porque nós precisamos entender certos contextos na nossa vida de oração. Então, nós vamos trabalhar nesse tema semana que vem, mas para dar como diz assim, um spoiler, né, do que a irmã fala assim, nós temos 3 formas de lidar com Deus, né, que o próprio Jesus ensinou. Nós temos que lidar com Deus como juiz, nós temos que lidar com Deus como um amigo, e nós temos que lidar com Deus como nosso Pai. Não, qual é o contexto que a gente vai estar vivendo para que a gente possa utilizar essas 3 vertentes a nosso próprio favor? Porque é momento que você percebe que são coisas que Satanás está fazendo e que ele está fazendo, porém, nós demos legalidade para ele fazer. E aí nós temos que ter uma relação com Deus como juiz, porque Satanás ele vem tentar buscar o direito, como ele apresentou-se na presença do Senhor,
e recebeu autorização para poder ter o direito de se andar na vida de Jó. Então, isso é para aumentar a nossa maturidade espiritual, para a gente poder entender que certas coisas são permitidas quando a gente entende o mundo jurídico espiritual, né? A gente entender como é que a gente se apresenta nas cortes do Senhor, né? Como Jesus é o nosso advogado. Quem já lembra dessa palavra, ele é o nosso advogado fiel. Então, se Deus já apresentou um advogado que pode nos defender, já é motivo de a gente poder agradecer. Senhor, eu agradeço porque nós temos um advogado fiel perante ti. E se a gente conseguir fechar as portas, né, de onde Satanás está tendo algum tipo de ilegalidade, aí sim é uma vitória certa, porque Deus vai declarar, né, quando a gente vê a suspensão de todas as coisas, né, e no final do livro de Jó que você consegue entender isso, quando o próprio Deus está falando diretamente com Jó, né, ele vai, olha, é interessante você entender esse respeito. Consegui responder mais ou menos, dar um spoilerzinho aí? Muito bem, Claudete. Não, eu ia falar que eu trabalho com várias famílias de alguns países e é muito nítido, assim, a diferença da cultura americana em termos de gratidão para outras culturas. Muitas, muito. Indiano, Paquistão, até alguns hispânicos e árabes. E aí a gente estudando aqui, né? Às vezes é uma coisa de família, né? O americano mesmo, as crianças desde pequena, seja grato, como é que fala, fala como, o thank you, thank you, thank you. E a gente não vê isso em outras culturas, até a nossa, né? Os brasileiros também, a gente às vezes já pensa que já agradeceu, mas precisa verbalizar. Mas, independente da cultura, ou como o pastor falou no início, sua família não te ensinou, aí a gente vê que a palavra, né, o Senhor vem e nos ensina aqui, através desse estudo, e aí colocar em prática é uma disciplina, né, porque a gratidão é uma disciplina para virar o hábito, né, então, assim, é interessante, mesmo que a minha família não tinha esse hábito de me ensinar a ser grato, a palavra do Senhor nos dá a oportunidade da gente aprender e exercitar e praticar a gratidão. Perfeito. Alguém mais gostaria de trazer alguma experiência aí, algum contexto? Muito bem, então vamos seguir aqui o nosso próximo slide. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então a gente entende que o sacrifício de louvor não é aquele louvor natural que a gente está acostumado às vezes fazer cantando, né? O sacrifício de louvor é aquele que quando tudo contribui para você não louvar. Tudo contribui para que você não abra a boca, não diga nem sequer um glória a Deus, um aleluia. Um exemplo desse é quando, por exemplo, você começa o seu dia mais ou menos errado, de alguma forma. Aí você já vai tropeçando em uma pedra, e a vontade não é nem de dizer aleluia, glória a Deus, quando eu tropeço numa pedra, porque a carne vem e se manifesta. Chega no trabalho, você tem um dissabor. E, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a vida de Jó pode ser uma lição para nós de repetidas situações que pode chegar. E só que o maior desafio que Deus espera que nós entendamos é o sacrifício de louvor. Ou seja, nessa hora será de fato um sacrifício abrir a boca. Mas é isso que faz a grande diferença. Entre você colocar, pisar na cabeça da serpente ou deixar ser ferido por ela. Queridos, nós estamos vivendo nos dias de caos mesmo, né? E isso é para trazer para a gente vamos dizer assim, é na prensa que nós vamos ser trabalhados.
é difícil falar alguma coisa dessa, porque algumas pessoas não gostariam de dizer, mas pelo amor de Deus, eu já estou passando tanto sofrimento, ainda tem que ouvir mais isso, ainda tem que retirar. Pois é, o segredo da gratidão a Deus, até pelas coisas que estão fazendo. Eu experimentei alguma coisa mais ou menos assim em tempos passados, quando eu estava experimentando a minha fé. Eu me lembro de uma situação na minha vida em que eu fiquei desempregado e ali eu estava quase sem nada para poder fazer alguma coisa de alimentação. E eu tive de fazer um jejum meio compulsório mesmo, porque não tinha nada para poder fazer. Mas naquele jejum, eu comecei a adorar a Deus, glorificar a Deus. E não sei, surgiu uma força do nada. Aí eu comecei a dizer, Senhor, eu quero te agradecer por todas as coisas que estão passando na minha vida. Pelo bem e pelo ruim. E eu sei que todas as coisas estão patentes aos teus olhos. Então, se estão patentes e o Senhor permitir, é porque o Senhor tem um propósito. E o Senhor não precisa falar para mim qual é o seu propósito, eu só preciso entender para que eu não venha resistir à tua vontade. Mas minha fé, e nesse momento surgiu uma fé do nada quando eu disse essas coisas, porque Deus falou para mim, naquele momento, consolando meu coração, dentro de mim internamente. E eu falei assim, Senhor, mas eu acredito que amanhã eu vou ter o café da manhã. A minha fé me diz que eu vou ter almoço. Ainda estou sentindo que vou ter merenda na parte da tarde e de noite ainda vou jantar. Não sei como apareceu isso, mas eu declarei e abri minha boca e dizia, eu te agradeço por tudo que isso aqui há de acontecer. E aí a porta bate, bate na porta, entra um casal, e eu olhei, enxuguei minhas lágrimas, aí quando eu abri a porta, eu abri com um sorriso. Aí eles perguntaram para mim, eu percebi que estavam com uma sacola nas mãos, eles perguntaram para mim, como é que você está, Mário? Aí eu disse, eu estou bem. E aí uma voz veio falar, tentando me calar, dizendo assim, para com isso, como é que você está bem? Você está passando, você está desempregado, está passando necessidade, e ainda está dizendo que está bem? E eu disse, cala a boca, Satanás, porque quem conhece da minha situação proverá. E eu fiquei quieto, continuei sorrindo. E eles ali, sem entender porque estavam ali, olha só o milagre que ocorreu. Ele disse, é estranho, mas eu tenho que falar alguma coisa, Mário, o que está acontecendo? Eu estava passando no carro com minha esposa, em frente a um supermercado, quando a gente ouviu uma voz do fundo do carro, entra agora nesse supermercado e vai comprar uns alimentos ali para Mário. Eu e minha esposa, a gente olhou um para o outro, olhamos para o fundo do carro, não vimos ninguém, mas a gente percebeu que era uma coisa de Deus. E aí a gente entrou, estamos trazendo aqui. É para você. Na mesma hora, bateu outra pessoa na porta. Ele disse assim, olha, como é que você está? Estou aqui, tudo bem? Ele disse assim, é muito engraçado nesse momento, porque eu estava saindo, a empresa me deu uma cartela extra de vale transportes, e eu disse assim, meu Deus, eu não preciso. Eu perguntei se estava certo, ele disse, não, está correto, é isso mesmo, essa é a sua quantidade. Ele disse, eu não preciso disso tudo. Aí eu peguei o ônibus, e no ônibus, eu disse assim, meu Deus, para que eu vou dar isso daqui? E o Espírito falou no meu coração, desce agora do ônibus, vai na casa de Mário e entrega isso para ele. Então, queridos, no outro dia tive café da manhã, eu pude fazer um transporte, eu tive almoço, e eu fui, naquele período, para poder fazer um trabalho de evangelismo na parte da tarde, e lá no lugar de evangelismo, uma pessoa olhou para mim, e fixamente veio para mim, me deu a mão e apertou a minha mão. Quando apertou minha mão, tinha um negócio entre a mão dele e a minha, que eu não sabia o que era, e ele disse assim, Deus te abençoe, Deus mandou te entregar. Aí eu não sabia o que era, tudo bem, eu agradeci, botei a mão no bolso, e aí entrei em um banheiro daqueles públicos lá para olhar que tinha uma nota lá de 50, nem me lembro que moeda era naquela época, se era reais, cruzados novos, cruzados reais, cruzados, sei lá, não me lembro. Mas era o suficiente. Ou seja, ainda deu provisão. E no final da semana, eu recebi a oferta de 2 empregos. Então, há momento que Deus espera que, do nada, a gente surja no nosso coração a fé para poder fazer alguma coisa. É só agradecer a Deus. É só dizer para Ele que você te ama o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação.
e faz isso, né, do fundo da alma, do coração, e a gente sabe que milagre dá a ocorrer. Amém? Glória a Deus por isso. Permita-te dizer, porque agora é a conclusão da nossa série, né? Por que isso vai funcionar? Algumas pessoas podem até não ter assistido essa série desconfiado. Prosperidade bíblica, já que eu já estou cansado desse negócio. De repente vai ser uma teologia da prosperidade, e a gente está longe disso aqui. Quem assistiu, quero parabenizar, quem completou essa obra. Eu quisera ter um certificado para dizer assim, para quem participou das todas 6, mas não existe certificado melhor do que aquilo que você aproveitou, daquilo que você ganhou e daquilo que você aprendeu, que você pode levar para a sua vida e consolar sua alma com isso daqui. Então, permita dizer por que isso funciona. Porque essa simples prática matinal é a ferramenta mais poderosa que você tem para construir riqueza. Porque faz 3 coisas absolutamente essenciais para a criação da riqueza. Quais são elas? Primeiro, ela cria identidade. Riqueza não se trata do que você faz, mas sim de quem você é. É essa prática matinal que cria essa identidade. Quando você observa o silêncio, quando você afirma algo, quando você escreve capturando o que ouve, quando você reflete o que leu, quando você se exercita em movimento e quando você declara gratidão. Você está dizendo a si mesmo que é uma pessoa com propósito. Você é uma pessoa de poder. Você é uma pessoa de abundância. E quando você disser isso a si mesmo todos os dias, você se tornará isso. Provérbios 23, versículo 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Jesus também disse em Marcos 11, 23, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nós temos assim como ele pensa, como é, assim será. Então, a identidade. E assim como você disser, porque você precisa profetizar, a afirmação de coisas boas para si próprio. A palavra profética de Deus, ela entra em ação, ela transforma a sua vida. Então, nesse primeiro ponto, para a gente poder concluir. Segundo, a prática matinal, ela cria clareza. A maioria das pessoas falham não porque elas são preguiçosas, mas porque estão confusas. Elas não sabem o que querem, não sabem para onde estão indo, não têm uma visão clara das coisas, mas a prática matinal ajuda a criar clareza. Quando você escreve as suas metas, quando você lê sabedoria, quando você se senta em silêncio, você está esclarecendo sua visão, aprimorando seu foco e definindo sua direção. Clareza é poder quando você sabe para onde está indo e chegará lá muito mais rápido. E por último, terceiro, ela cria impulso. Riqueza é construída através de impulso. Pequenas ações repetidas consistentemente se acumulam ao longo do tempo. Por isso, a prática matinal, ela cria impulso. Quando você inicia o seu dia em vitória, quando você faz algo difícil primeiro, quando você move o seu corpo, você cria energia, você cria movimento, você cria impulso. E esse impulso te acompanha ao longo do dia. Isso torna as coisas mais difíceis mais fáceis. Ele faz possível as coisas impossíveis. Isso deve se tornar rotina. Rotina é ordem. Ordem suspende o caos. Rotina cria hábitos e novos hábitos determinam seu caráter e moldam o seu futuro. Queridos, eu quero agradecer a todos que tiveram conosco acompanhando esta série. Que Deus abençoe vocês, que essa série possa encher o seu coração de esperança, de alegria, faça de você uma pessoa de fato próspera com todas essas coisas que colocaram. Se achar necessário, está lá no YouTube, vocês podem rever, né, aquilo que foi importante, interessante, tomar nota e colocar isso em prática. E eu quero crer que daqui para o final do ano nós teremos grandes testemunhos de coisas maravilhosas que Deus tem feito a partir disso daí. E queria pedir a Claudete para orar, para finalizar esse momento de estudo.
E vamos orar, então. Amém. Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos alcança, que nos atinge, Senhor, e que faz mudança em nós, Pai. A tua palavra, Senhor, que é esta luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por essa série de estudos, Pai, tão importantes para a nossa caminhada espiritual, Senhor, importantes para a nossa caminhada em grupo, em comunidade, Senhor. Obrigada, Senhor. As nossas palavras faltam na nossa língua, gratidão do nosso coração, quando queremos te agradecer, Senhor, pelo teu tão grande amor, pela tua salvação, Senhor, por nos resgatar, Senhor, de um lugar tão terrível e estarmos, Senhor, aqui na oportunidade da luz, seguindo a tua palavra, Senhor, e caminhando de encontro a ti, Senhor, a tua vinda, o glorioso dia, Pai. Não temos palavras, Senhor, no nosso idioma para te agradecer, Senhor, pela salvação e pela vida eterna que o Senhor tem nos dado, Pai. E através também da tua palavra, Senhor, nos ajuda, Senhor, a nos lembrar, Senhor, a cada dia na nossa caminhada, da gratidão que temos que praticar, Senhor, na nossa vida familiar, Senhor, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, por onde quer que formos, Pai. Coloca, Senhor, mais gratidão no nosso coração, Senhor, e nos lembra, Senhor, de estarmos sempre aqui, Senhor, diante de Ti, aos pés da cruz, Pai. E em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite e por cada família aqui também. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, nós vamos interromper agora a nossa gravação para a gente poder terminar o nosso trabalho nesse instante. Então, a todos, boa noite, bom final, boa semana, né? Continuidade da semana, não é final de semana ainda. Mas que Deus